Então, nesse sentido, eu acho que tem a ver com isso. É um governo que não rouba e não, eventualmente, tem deixado roubar. Então, essa honestidade, daqui a pouco vai ter gente me chamando de Gadrides aí. Essa honestidade que é comprovada do governo Bolsonaro é o que irrita grande parte do establishment que Mas é os, corrupto. mas os mecanismos também para punir os corruptos tá É, fraco, né? exato. E o Moro? Não O que tem a você acha dúvida. que aconteceu com o Moro? Ah, Por que que ele fritou o Moro e tirou o Moro, sendo que o Moro foi um dos caras que levou ele até lá? nossa, o Moro é um personagem shakespeariano também, né? Total, né? O Moro é um herói, primeiro, um herói nacional, básico. Ele, pela primeira vez, foi o cara que é responsável, ele é a cara da Lava Jato, responsável por colocar criminoso de colarinho branco na cadeia. Ponto. Nunca Ele tinha colocou visto. o presidente da República na cadeia. Exatamente. Isso é fato, isso é histórico, isso é histórico. É uma oligarquia que sempre dominou o país, empreiteiros, empresários, Que se deputados, sentia senadores, acima do etc. bem e do Acima mal. do bem e do mal, com a tradição secular de É. impunidade, que foi lá e botou. Mudou as leis, colocou prisão em segunda instância, colocou delação premiada, enfim, uma série de coisas, e aí colocou as pessoas na cadeia. Aí vem o STF e reverte tudo. É. Tudo. E aí você tem a questão que ele entra no ministério do Bolsonaro, relativizando a questão toda O que será que foi prometido pra ele, assim? Você vai ter carta branca? Não, Você vai foi fazer... prometido carta branca, Foi, mas né? não foi dada. Só que o Moro agiu no ministério e foi um bom ministro. Teve uma redução drástica de criminalidade. Ele conseguiu isolar os chefes do PCC, do crime organizado, fechar as fronteiras, melhorou a questão de homicídios, etc. Enfim, tem números bons a ser apresentados no único ano que ele ficou. Só que o Moro, como político, ele se comportou como juiz. Aí a questão o grande mal do governo foi a proteção que o Bolsonaro deu ao Flávio. E aí começou a... Eventualmente havia uma perseguição a ele, Bolsonaro, como presidente, achando que ele queria interferir na Polícia Federal, mas nunca se sabe se ele queria ou não interferir. Porque ele não foi nem deixado fazer a transição. O Alexandre de Moraes tinha tanto ódio dele que ele não conseguiu colocar o chefe da Polícia Federal. Eventualmente, eu acho que ele queria, assim, de alguma Queria, forma, né? Parece que... proteger o filho, É. mas sem necessariamente conspurcar. Ele queria, parece que, trocar um juiz da vara do Rio de Janeiro, que ele Foi achava isso. que perseguia. Tem indício, sim, da proteção. Eu já falei, já declarei aqui, já declarei em vários outros lugares que o presidente quis, sim, proteger o filho. Isso é mais ou menos óbvio. Agora, não sei a que custo, né? É. Ele não corrompeu, não deixou corromper ninguém, mas eventualmente acabou com a Lava Jato. Ajudou pela leniência, pela letargia, pela omissão a destruir a Lava Jato. E isso eu acho que foi incomodando o Moro. Então, eu percebo as razões dele sair do governo. Agora, sair atirando no governo, dizendo que o governo é corrupto, que o governo é isso, que o governo era aquilo, sem nenhum tipo uma prova cabal de uma interferência direta. Ele, que é juiz, É. foi um péssimo político. A articulação política dele, eu acho que ele achou que ele era Nesse maior ponto do que que o você governo. fala que ele foi mais Ele juiz do foi, que político. ele foi juiz, porque o cara. Não adianta. O que a gente falou aqui antes? Que você tem que conversar com Satanás, você tem que, de alguma forma, amolecer alguns princípios sólidos que você tem para criar exatamente um princípio mais sólido mais adiante, ou em benefício da população. Ou seja, você tem que fazer um jogo de cartas marcadas. Você tem que abrir mão de alguma maneira. Infelizmente, isso é um princípio maquiavélico de alguns princípios éticos que você tem para criar algumas virtudes lá na frente. Senão você não consegue governar. Agora, o Bolsonaro não fez só isso, ele também protegeu o filho. E ele percebeu isso e caiu fora e achou que queria demonizar o governo. Só que ele não tem o senso de proporção, saber que o Bolsonaro tem esses defeitos no governo dele, mas não era um governo Lula, que era um governo hegemonicamente corrupto nas suas entranhas. Então é o grau de proporcionalidade que faltou o Moro, grau de proporcionalidade que faltou ao ego dele. Eu acho que ele achou que ele era maior que o governo, que ele era considerado um herói. Só que, surpreendentemente, para alguns, não para mim, o Moro se tornou refém do bolsonarismo. A partir do momento que ele, entre aspas, nas hostes bolsonaristas, foi percebido como ter saído do governo e não ter demonstrado prova nenhuma, zero, de alguma interferência, sendo que a acusação era a possibilidade da interferência da Polícia Federal, ele, como jogador de xadrez, ele agiu como um pombo que cuspiu no tabuleiro. Aí as pessoas não entenderam. E aí ele ficou. Que já não tinha com apoio, com ódio da esquerda e com ódio de uma direita que o havia acolhido. Mas havia percebido nele o que esse cara fez no governo. Ele sai atirando sem demonstrar nada. Então, assim, eu acho ele como juiz um herói.
mas como político, e ele foi, eu acho ele hoje um homem político, quer queira ele ou não, porque ele foi empurrado para isso, ele é um símbolo Mesmo político que ele da não nação. quisesse, ele foi. Eu acho ele um mau político. Eu acho ele um mau político no sentido de não perceber nuances, não saber estabelecer diálogos, princípios, relativizações, saber que ninguém no mundo político é santo, saber que as negociações são muito complicadas, são muito turvas. Você pode servir a um presidente que tem a melhor das intenções, mas tem umas máculas morais também. Então, assim, essa falta de relativização, que é a coisa do juiz peremptório nas suas decisões, é o que prejudicou ele como político. Agora, também acho que, depois que ele saiu do governo, aí houve uma tentativa não, execução, né, monstruosa de destruição da Lava Jato e da reputação dele mesmo. E ele ficou em silêncio. Isso que foi mais estranho, né? Silêncio. Nem acho Tanto da estranho, pode ser esquerda quanto medo. da direita. Pode É ser mesmo? medo. É medo de ser preso. As pessoas queriam acabar com ele. Mas, eventualmente, ele podia se transformar num mártir se ele falasse, se ele... Agora, o silêncio dele deixou as pessoas órfãs. Porra, todo mundo que acreditou num combate efetivo à corrupção, um combate moral, de ver pessoas graúdas, ricas, corruptas na cadeia. Você vê um Gilmar Mendes vociferando como se fosse um satanás, falando que nunca viu uma injustiça tão grande, soltando bandido, aquelas cenas asquerosas, de juízes que todo mundo sabe que são safados, sem vergonha, falando, demonizando a Lava Jato, demonizando o Moro, e ele em silêncio, sem falar nada. Porra, todo mundo se decepcionou. Agora parece, Você acha há, que ele vai ser... há boatos de que ele pode ser candidato à presidência da República. Não sei, não aposto em nada. Mas se ele for... Mas se ele for, ele vai ter obrigação de falar e dar cara a tapa, né? Ele porra? vai ter que se posicionar, né? Ele não vai ter eu converso com os amigos do Moro e falo, porque ele é discreto. Não é hora de ser discreto. Enfia a descrição no meio do rabo. Enfia a descrição no cu. Para ser... Entendeu? Agora, pra ser presidente, você não pode ser discreto. Eu vou ser discreto, eu vou ser comedido. Não. Porra, você tá no pior dos momentos do país em que a corrupção voltou assim. O combate à corrupção foi destruído. Você tem, se você não tem corrupção dentro do governo, você pode ter corrupção. Tem corrupção em prefeituras, em governos estaduais, que foi o que eu te falei, que foi colocada a corrupção. E se esses caras ficarem até terceira, quarta instância, sem possibilidade de delação premiada, esses caras nunca vão pra cadeia. Nunca. É a impunidade que vai voltar. E se ele não falar isso, e ele é a pessoa que mais bem pode falar disso, não merece ser eleito presidente da República, sinto muito.